A paz do Eterno, meus queridos. Hoje eu vou mostrar para vocês se realmente a ceia que foi nos dada é verdadeira ou não. Amados, infelizmente eu venho sempre com assuntos polêmicos, assuntos que devemos comer a palavra do Eterno para entender, não simplesmente ouvir os outros. Peço a você do outro lado, inclusive, obrigado, Arthur, meu amigo, que mandou aquela mensagem, falou: Eduardo, você nisso aqui, ó, eu queria saber isso aqui, que eu acho que esse ponto de vista está errado. Você mesmo falou para escutar o homem, e você é homem. É isso aí, é isso que eu quero passar. Nós cometemos falhas e cometemos erros. Mas vamos ler então 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17. Diz assim: amados, existe uma coisa que chama epígrafa, que é isso aqui, ó. Dissensões nas ceias dos irmãos, o modo de celebrar a Santa Ceia do Senhor. Então, isso aqui é epígrafa. Foi posto pela Igreja Católica e a Igreja Evangélica não teve o trabalho de tirar essas coisas. O que a epígrafa proporciona? Quando você lê a epígrafa, a sua mente associativa se liga no que está escrito na epígrafa. Dissensões na ceia dos irmãos, o modo de celebrar a Santa Ceia do Senhor. Então tem gente que é até muito preguiçoso, não lê a palavra, lê só a epígrafa. Leu resumidamente o que a pessoa que leu entendeu e pronto, aqui está falando da Santa Ceia do Senhor. Isso é a epígrafa. A epígrafa é um erro, meus amados. A Escritura Sagrada não tinha epígrafa. Na Bíblia tem. E a Bíblia que não tem epígrafa eu até prefiro. Na verdade, é mais difícil de ler. Igual eu sempre falo, é bom ter várias Bíblias. Quanto mais antiga, melhor. Algumas novas. Mas epígrafa, aconselho nem ler, porque te leva ao erro. Então, Shaul aqui, ele está mandando a carta aos Coríntios. Nisto, porém, que vou dizer-vos? Não vos louvo. Portanto, vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Então, o apóstolo Shaul, ele já chega aqui chamando a atenção do pessoal de Coríntios, dizendo para ele: nisso, porém, não vos louvo. Não vos louvo é o quê? Não vos elogio. Não é louvo de louvar, não, viu, meus amados? Nisso, porém, não vos louvo, não vos elogio. Vocês estão juntando para pior, senão para melhor. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais à igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio, que até importa que haja entre vós heresias, para os que são sinceros se manifestem entre vós. Meus queridos, quando está escrito aqui igreja, significa orolial no hebraico, que significa conjunto de pessoas. Igreja não é o templo não, viu, amados? O templo somos nós. Quando nós estamos com dois ou mais, tornamos a igreja conjunto de pessoas. É muito importante essa questão de tradução. Então ele está falando aqui, ó. Quando vocês aí estão no conjunto de pessoas, há entre vós dissensões, e parte eu creio que até que haja entre vós heresias, para os que são sinceros na fé se manifestem. O que quer dizer isso? Tinha pessoas lá que estavam pregando heresias, coisas erradas. E aí é bom que o pessoal pregue heresias, segundo Shaul. Por quê? Porque aqueles que são sinceros falam: irmão, não, isso aí está errado. O que você está pregando é heresia. Isso não está correto. E o irmão vai abrir os olhos e deixar de pregar heresia. Correto? Até aqui ele não ensinou nada a respeito de um suco ou um pão, de maneira alguma, né? Ele não está falando, pegue o pão, corte em pedacinhos e dê ao irmão o pão da padaria, abençoa ele, depois o irmão vai comer e vai ser santificado. Ele não está falando isso. O tema é bem polêmico, viu, amados? Por favor, eu sei que às vezes pode ser uma coisa, esse cara está ficando doido, mas assiste o vídeo até o final e aí você pode criticar ali embaixo. Mas assiste até o final, que aí nós vamos chegar no impasse. De sorte que quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Criador. Quando vocês ajuntar no lugar, não é para comer a ceia do Criador. Está aqui no 20, viu, meus amados? Porque eu, pelo menos, eu vou querer a ceia, da qual está escrito, né? Que no fim dos dias, aqueles que serão salvos, vão comer uma ceia com o Eterno. Ah, Eduardo, mas espírito come? Meus queridos, ainda estou aprendendo, viu? Muita coisa eu ainda não sei ao certo, mas é o que está escrito. Porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim uns têm fome e outros embriagam-se. O que quer dizer uns têm fome e outros embriagar-se? O pessoal estava bebendo e ficando tonto? Não. Acontecia o seguinte, meus queridos.
Nessa época aqui, o que era ceia? Ceia, traduzido, significa janta, ceia de Natal, janta de Natal, correto? Então, aquelas pessoas ali, elas estavam fazendo uma janta, que é uma ceia, e nessa ceia tinha vinho, tinha pão, vamos supor, tinha ervas amargas, tinha coisa para comer com fartura, vamos pôr nos tempos de hoje um frango assado, sabe? Eu puxo sempre os tempos de hoje para você entender, meu querido. Tinha aquele tanto de coisa para comer. O que acontece? Eles estavam combinando de comer na casa de determinada pessoa e muitos chegavam e comiam tudo. Outros chegavam com fome e não comia nada. É isso que está escrito, ó. Porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, porque já não é para participar da ceia. É essa ceia que eu falei que nós vamos participar, né? Mas assim os tem fome. O pessoal chegou agora, o pessoal pobre chegou agora, com fome. Porque naquela época eles vinham de lugares longes para comer, né? E outros embriagam-se. Embriagar é o quê? Sabe quando você come aquela feijoada, dá até aquela bolinha no olho e você fala assim, tô cheio. Então o pessoal chegava com fome e outros estavam com a barriga cheia de tanto comer. É isso que está escrito aqui. Uns têm fome, outros embriagam-se. Não tendes porventura casa para comer ou para beber? Ei, aqui não está falando da ceia? O Silas não ensina que essa é a Santa Ceia evangélica? Não, não fala de nenhuma Santa Ceia. A Santa Ceia você não pode participar se você não for batizado na igreja, é o que eles falam, aqui não está falando nada. Para você participar da Santa Ceia tem que batizar na igreja. Não, Shaul está falando, não tendes porventura casa para comer e para beber? É isso que ele está falando. Porque essa não é a ceia que estamos ensinando para nós hoje. Era uma janta, uma espécie de jantar beneficente para todos os irmãos e especialmente os pobres. Ou desprezais a igreja do Criador e envergonhais os que nada têm. Envergonhar quem, amados? Esses que chegavam com fome. Uns embriagam-se, outros têm fome. Vamos supor, vamos lá em casa lá fazer uma ceia, uma janta. E aí você aí que mora lá no Barreiro de Baixo, ou mora bem mais longe, mora, por exemplo, a 100 quilômetros, e eu tenho que pegar 2 ônibus para chegar até lá em casa, né? Vamos supor assim, é o que acontecia aqui, eu estou dando um exemplo para trazer nos tempos de hoje para que todos nós possamos entender. Então, nessa hora, depois de 2 ônibus, aquela luta, o ônibus atrasou, você chega lá em casa e todo mundo que mora perto já comeu. Essa é a realidade. É isso que estava acontecendo aqui, por isso que ele fala, vocês não têm porventura casa para comer e para beber, não? Se fosse a ceia evangélica, não pode participar em qualquer lugar. Tem que ir na igreja participar. Já fui evangélico 6 anos. O que vos direi? Louvar-vos-ei? O que vos direi? Eu vou elogiar vocês? Isso não vos louvo. Isso eu não vou elogiar vocês, não. Então Shaul, que era, segundo a sabedoria do Espírito da verdade, imagino eu, sou eu imaginando, meus queridos, ele escreveu até essa parte, deve ter pensado, o que eu vou mandar para esse povo para eles repartir? Lembrei. Quem que é o exemplo de repartir? Yahushua, o nosso Messias. E aí ele vem. Porque eu recebi do Salvador o que também vos ensinei, que Yahushua, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu. O pessoal não estava partindo. A mensagem toda da ceia, meus amados, é partir, é esperar uns pelos outros. Daqui para cá vai ficar bem polêmico, vai ficar difícil se entender se não prestar atenção. Peço você que esteja com a Bíblia aí lendo, viu? Então, muito bem. E tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isso em memória de mim. Fazer o quê em memória dele? Partir. Quando você parte alguma coisa de comer com um faminto, ou até com uma pessoa, você faz uma janta, você vai lá e chama o seu vizinho come, é partir, fazer isso em memória de mim, partir, né? Não pegar o pãozinho, partir, orar em cima da igreja, falar que você tem que estar santificado para participar daquilo, aquela coisa toda. Não, é partir. Daqui para lá vai ficar bem polêmico, meus queridos. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice do Novo Testamento do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Agora, você aí, preste bem atenção nessa parte.
Este é o cálice do Novo Testamento do meu sangue. O Messias, ele pegou ali, tinha muita coisa para comer, muita coisa para beber. Mas ele achou de bem pegar o pão. Deu o exemplo, é para partir, mas é para partir tudo, não só o pão. Deu o exemplo do vinho. Vinho não é suco de uva, meus amados. O que difere o vinho do suco de uva é o álcool, tá? É vinho. O vinho da época tinha 13% de álcool, tá? Os de hoje tem 10%. Era um vinho da uva puro, vinho maravilhoso. Mas isso é outra história. Então ele pegou o vinho ali, falou, esse é o meu sangue. Ele está com o vinho na mão. Este é o cálice do Novo Testamento do meu sangue. Fazer isso, vírgula. Fazer o quê? Na minha visão é partir. Mas vamos pôr assim, ó, beber, né? Olha o que está escrito aqui, meus amados. Leia, por favor. Fazer isso, beber. Todas as vezes que beberes, em memória de mim. O que é para fazer? Fazer isso, segundo o que estão ensinando, é para beber. Então, vê que a frase não está fazendo sentido. Fazer isso. Fazer o quê? Fazer isso. Fazer o quê? Beber. Todas as vezes que beber, em memória de mim. A frase não está fazendo sentido, meus queridos. Qualquer pessoa que estudou português sabe que isso aqui não está fazendo sentido da forma que estamos ensinando para a gente. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Eterno, até que venha. Toda vez que você dividir o pão com o faminto, toda vez que você dividir o pão, toda vez que você dividir, repartir, você está lembrando da morte do Messias até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber esse cálice do Eterno, indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Eterno. Examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma esse pão e beba desse cálice. Examinar o homem a si mesmo é o quê? É chegar no culto e falar, eu briguei com a minha mulher? Eu não respeitei meu irmão? Não. Examine, pois, o homem a si mesmo, e assim beba desse pão, e assim beba desse cálice e coma desse pão. Vamos supor, vou dar outro exemplo. Você vai numa churrascaria, você, sua mulher, seus filhos, sua família, e me gasta R$250 numa churrascaria. Examine, pois, o homem a si mesmo. Você está podendo gastar R$250? Você está lembrando do seu irmão? Você está lembrando do seu próximo? Examina, pois, o homem a si mesmo. As palavras são espirituais, meus queridos. Você está podendo gastar isso mesmo? Se você estiver ajudando o próximo, então você pode gastar isso. Mas se você não tiver, examine, pois, o homem a si mesmo, porque senão você vai comer para a sua própria perdição. Você acaba de gastar R$250 na churrascaria, dá a volta no seu carro, e ali tem um mendigo fazendo assim. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma esse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Salvador. Agora vejam bem, amados, por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Por causa de quê? De não comer o pedacinho de pão da Santa Ceia? Tem muitos fracos, doentes, muitos que dormem. Dormem aqui é morto, viu, amados? Não! É porque nós, na verdade, o ser humano, não está repartindo o pão com o faminto. É por isso que tem muito fraco. Olha a África lá, como é que tá, gente? Olha o Haiti, o pessoal do Haiti veio todo para cá, para o Brasil. Essa que é a realidade. Por causa disso, por causa de ninguém repartir o pão com o próximo, tem muitos fracos. Pessoa fraca, faminta, doente. Isso é algo que você come, você está comendo, você não está comendo, você vai ficar doente. E muitos que dormem, muitos que estão mortos. Por causa disso, por causa de ninguém repartir. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Eterno, para que não sejamos condenados com o mundo. Porque quem está no mundo não reparte, o problema é dele para lá. Eu não tenho nada a ver com a vida ruim dos outros não, gente. Quem está no mundo não reparte. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, olha o 33 aqui, meus queridos, olha. Olha aqui, ó. Quando vos ajuntais para comer, não quando vos ajuntais para fazer a Santa Ceia na igreja. Quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. É isso que está escrito na palavra, meus queridos. É uma carta que Shaul mandou, o povo de Corinto, um povo difícil, um povo que tinha muita dúvida acerca das coisas espirituais, né? É um povo da qual Shaul, o pessoal até confunde isso, é um povo da qual Shaul simplesmente fala, as mulheres permaneçam caladas nas reuniões. Porque não é lícito da mulher falar. Por quê? Ele estava repreendendo a mulher
porque a mulher não vale nada. Não. As mulheres de Corinto estavam tão tupetudo que elas estavam mandando os homens tudo. Elas estavam mandando no culto, mandando em tudo que é lugar, pensando que elas estão mandando. Não. A mulher, ela é submissa ao homem. Ela não é escrava do homem. Ela é submissa. Ela respeita. O que nós homens mais queremos é o quê? Respeito. O que a mulher mais quer é o quê? Ser amada. Então é uma troca. O homem ama a mulher. É lógico que a mulher também ama o homem, lógico. Mas o que o homem mais quer da mulher? Respeito. E a mulher, o que mais quer do homem? Ser amado. E não estava rolando respeito. Né? E aí muitos leem e falam assim, na igreja deles, a mulher não pode falar não, viu, irmão? Meus queridos, vamos ler a palavra do Eterno. E ela é o caminho da vida eterna. A palavra do Eterno é a única solução. E daqui a pouco, eles vão queimar o livro Bíblia. Daqui a alguns anos não vai ter mais Bíblia para ler. E aí esse livro, que é o mais vendido do mundo, mais vendido e ninguém lê, porque o pessoal conhece assim. Aí vai na igreja, pensa que a igreja está ensinando alguma coisa. Está ensinando o quê, meus queridos? Ensina um tanto de coisa que não vai te edificar em nada. Não é verdade? Se a igreja fosse um lugar bom, ainda mais essas de hoje, ela já existia na época. A igreja católica tem 2000 anos. Padre Jerônimo e Constantino que fizeram. A igreja evangélica, quem fez o protestantismo? Martinho Lutero. Essa que é a verdade. Tem 200 anos. 210. Mais ou menos. Então, nem existia essas igrejas de hoje. Que a sabedoria do Eterno esteja no coração, na mente de todos nós. No nome de Yahushua. Amém.